Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletricidade. Hoje a gente vai falar de um novo capítulo, tá? De métodos de análise. A gente começa com fonte de corrente. Até então nós vimos fontes com uma única fonte de tensão, né? Ou o que acontecia era que as fontes podiam estar em série, né? Então, para essas fontes, a gente podia utilizar o método, para esses circuitos, a gente podia utilizar o método da redução e do retorno, né? Então, a gente reduzia o circuito, achava a resistência total, achava a corrente total e depois ia calculando as grandezas. Existem situações em que a gente tem fontes que não estão nem em série nem em paralelo, mais de uma fonte de tensão, por exemplo, né? E aí a gente tem que usar alguns métodos para achar as grandezas desse circuito. E nessa a gente vai aprender um pouquinho hoje sobre a fonte de corrente, tá? Ela é como se fosse uma dual da fonte de tensão, né? Da mesma maneira que uma bateria fornece uma tensão fixa para um circuito, a fonte de corrente estabelece uma corrente fixa no ramo onde está localizado, tá? O símbolo dela é esse daqui, então. Né? Então aqui a gente tem o sentido e o valor da corrente, tá bom? Então, a fonte de corrente determina a direção e a intensidade da corrente no ramo em que está localizado, né? Então, tanto a intensidade quanto a polaridade, através de uma fonte de tensão, em cada caso, são, em cada caso, uma função do circuito ao qual a tensão é aplicada. A fonte de corrente descrita na seção anterior é denominada fonte ideal, devido à ausência de resistência interna, tá? Na realidade, todas as fontes, sejam de tensão ou de corrente, elas possuem alguma resistência interna, como é mostrado aqui na figura, né? Uma fonte de tensão, ela possui uma resistência em série, e uma fonte de corrente, elas possuem uma resistência em paralelo, tá? Infelizmente, as fontes ideais não podem ser convertidas de um tipo para outro, né? Então, a fonte ideal que não tem resistência, tanto a fonte de tensão não tem uma resistência em série e a fonte de corrente não tem uma resistência em paralelo, né? Elas não podem ser convertidas. Então, realmente, para isso, a resistência interna tem que estar presente, tá? Vamos aqui para a parte prática, então. Para a conversão, a gente utiliza a lei de Ohm. Então, eu vou ter uma tensão da fonte, uma resistência em série. Eu posso transformar essa fonte de tensão em uma fonte de corrente, de forma que a corrente é a divisão da tensão pela resistência e a resistência agora, antes em série, aparece em paralelo. Então, essa é a ideia da conversão da fonte. Vamos ver um exemplo. Ó. Determine a corrente L para esse circuito. Tá? Tranquilo, né? Aplicando a lei de Ohm, eu tenho que a corrente é a tensão dividida pela soma dos resistores, corrente de 1 ampere. Né? Tá? B. Converta a fonte de tensão em uma fonte de corrente. Então, eu quero converter essa fonte de tensão aqui em série com resistor para uma fonte de corrente. Tá? Divido 6 volts por 2 amperes. Tá? E eu coloco aqui, agora, então, troco essa parte por essa aqui. Né? Então, tem a fonte de corrente no sentido aqui da corrente, né? Determinado pela fonte de tensão, o resistor em paralelo de mesmo valor, e agora eu sei a corrente que passa nesse ramo aqui. Muito bem, usando a fonte de corrente resultante da parte B, calcule a corrente através do resistor de carga RL e compare com sua resposta ao resultado da parte A. Né? Então, aqui eu posso fazer um divisor de corrente, né? Resistor que eu não quero, vezes a corrente total, dividido pela soma, 1 ampere, tá? Muito bem. Descobrimos que a corrente L é a mesma para a fonte de tensão como para a fonte de corrente equivalente, né? Porque elas são equivalentes. Muito bem. Determine a corrente I2 para o circuito, tá? Beleza. Observe a polaridade para a fonte de tensão equivalente, como determina a fonte de corrente. Então, a gente vai converter, né? Tá? Vou pegar esse cara aqui e vou converter numa fonte de tensão. Né? Então, tensão é corrente vezes a resistência, 12 volts.
certo? Muito bem. Eu preciso achar I2. I2 é agora a gente tem as fontes em série, a soma das fontes, né, dividido pela soma das resistências. Muito bem. Acho o I2. Fontes de correntes de diferentes valores não podem ser colocadas em série devido a uma violação da lei de Kirchhoff para corrente, da mesma forma que duas fontes de tensão em paralelo não podem ter valores diferentes, né? Duas ou mais fontes de corrente em paralelo podem ser substituídas por uma única fonte de corrente, tendo um valor absoluto determinado pela diferença da soma das correntes em um sentido, e a soma no sentido oposto. A nova resistência interna em paralelo é a resistência total dos elementos resistivos em paralelo resultantes. Vamos ver o que isso quer dizer. Então, por exemplo, reduz as fontes de corrente em paralelo dessa figura. Eu tenho 7 para cima e 3 para baixo em paralelo. Tá? Ou seja, 7 menos 3, 4. Tá? E aí eu tenho 4 no sentido para cima, né? Mais 4, 8. Então tá aqui, ó. Eu posso fazer a soma algébrica. Tá? Eu considero o sinal positivo das correntes maiores, né? Tá? E aí o sentido continua relacionado ao de maior valor. Muito bem. Agora, pessoal, então vocês vão fazer alguns exercícios para treinar, tá? Tá aí. Espero que tenha sido proveitoso. Até a próxima.